Fala, meu amigo, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, ministro do português, e vim falar com você sobre a redação para o seu concurso. O que acontece? Nós vamos mostrar para você o que a gente chama de aspectos da textualidade, até para que você possa compreender melhor a correção, tá certo? Alguns conceitos que são extremamente importantes. Olha só, deixa eu mostrar para você. Então, aspectos da textualidade. Quero conversar com você a respeito de coerência. O que é a coerência, candidato? É o seguinte: quando o corretor escreve no seu texto que o seu texto está sem coerência, é porque você, em algum momento, fez algo contraditório dentro do seu texto, tá certo? Principalmente no que diz respeito às partes do texto. Todo texto tem início, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão, não é isso? E aí, o que a gente espera? Em que, se você escreveu algo na introdução, que esse algo não seja desmentido, por exemplo, em outra parte do texto, certo? O que eu chamo de coerência? Coerência é a plena harmonia entre as partes que formam o texto. Seu texto precisa estar harmônico, né? A coerência, numa linguagem mais coloquial, seria o quê? A não contradição. Tome cuidado para você não se colocar em uma posição contraditória ao longo do seu texto. Isso pode acontecer? Pode, com os melhores candidatos, principalmente quando você opta pela estratégia argumentativa da contraposição. Às vezes você quer mostrar aspectos positivos e aspectos negativos relacionados a determinado tema, que é muito legal, muito bacana. Mas, se você não tem uma habilidade para fazer isso, parece que você começou a defender um lado e depois mudou de ideia, tá certo? E aí, realmente, o corretor vai penalizar, às vezes até anular a sua prova, ok? Aí, eu quero que você pense nisso aqui, ó. Coesão textual. O que é a coesão? A coesão é a articulação entre as ideias que formam o seu texto. Então, a coesão é um texto coeso, um texto bem articulado. Quando a gente fala em articulação, você se lembra e você pensa em quê? Em conjunção e em pronome. Usar bem os pronomes e usar bem as conjunções, tá certo? Então, olha só. Conjunção e pronomes. Tá certo assim? Então deixa eu mostrar para você uma coisa. Nós temos, por exemplo, vamos supor que você, ao fazer o rascunho, o planejamento do seu texto, você pensa no seguinte: Rodrigo estudou muito. Ponto. Rodrigo foi aprovado. Para rascunho, isso até serve. Para o texto, não dá por alguns motivos. Primeiro, porque o corretor vai entender que você repetiu palavra em curto espaço, então você tem um problema de vocabulário na visão do corretor. O seu período está muito curto, é o que a gente chama de período frasal.
E aí, como é que eu resolvo esse problema? Então, aqui está a repetição de palavra em curto espaço. Eu reescrevo isso de que maneira? Rodrigo estudou muito, logo foi aprovado. Ok? Então a ideia é essa. Rodrigo estudou muito, logo foi aprovado. Então, eu tive aqui um compartilhamento do sujeito, deixou o texto mais limpo, menos repetitivo. E esse aqui, pessoal, é o tal elemento de coesão que a gente fala tanto dele. Olha, seu texto assim, coesão, olha a coesão. É isso aqui. São as palavras que vão articular o seu texto, que vão fazer dele realmente um texto, tá certo? Aí eu quero mostrar para você um outro conceito da textualidade que começam a beirar os erros, né? O clichê. Me conte, cá, o que você entende como sendo um clichê? O clichê, candidato, são aquelas frases batidas, marcadas pela oralidade, ou seja, todo mundo fala, mas falar não tem problema nenhum, ok? O problema verdadeiro é quando essa fala se torna algo escrito, são frases de efeito, que na fala realmente surte algum efeito, mas na escrita torna o seu texto um tanto quanto até ridículo. Então, frases batidas, marcadas pela oralidade, ou de conteúdo extremamente emocional, aquela frase emotiva também não é legal não, tá certo? Aquele texto muito subjetivo, carregado de subjetividade, não é legal, ok? Então, por exemplo, seu texto é sobre segurança pública, sobre violência, algum assunto correlato a isso. Então é natural que no texto do candidato que não tem muita habilidade apareçam coisas como violência só gera violência, que é uma frase batidíssima, não deve aparecer no seu texto. Violência só gera violência. Pode aparecer coisas do tipo: a droga é uma droga. Pode aparecer coisas do tipo: o crime não compensa. E às vezes aquele texto mais emotivo, mais carregado de advérbios de modo, infelizmente, lamentavelmente, torna o seu texto muito subjetivo, tá certo? Então, clichê de maneira alguma. Às vezes o cara, para fechar o texto, coloca lá assim: para fechar com chave de ouro. Nossa, terrível. Não faça isso. Na fala pode até ser impactante. No texto vai causar um desserviço muito grande para o seu texto, tá certo? Então tome cuidado. E aí, eu quero apresentar para você um outro probleminha da textualidade, conhecido como prolixidade. O que é a prolixidade? Todos nós certamente já tivemos a necessidade de ser prolixos. Como assim? A prolixidade, candidato, é a repetição de ideias porque você precisa preencher um espaço. Então te deram lá mínimo de 15 linhas e máximo de 30 linhas, não é isso? E você não está conseguindo atingir esses 15 de jeito nenhum. Aí começa a encher linguiça. Texto prolixo, escrever isso para você na sua correção significa que o texto está enchendo linguiça. Ele fala e não sai do lugar, tá certo?
Então, a prolixidade é a repetição de ideias a fim de preencher um determinado espaço. O texto prolixo tem essas coisas de necessidade de preenchimento de espaço, tá certo? Por exemplo, o cara começa a escrever assim: o tema é um tema polêmico, porque divide opiniões, tem gente que é contrário, já outros são favoráveis, ou seja, você fala e não avança no texto, não diz nada que acrescente ao seu texto, tá certo? Então tome cuidado, porque às vezes não é nem intencional, mas na ânsia de explicar demais, você acaba explicando a mesma coisa várias vezes de formas diferentes. E isso, para o seu corretor, pode soar não como uma minúcia de explicação, mas como prolixidade. Ok? Fica de olho nisso. Olha só, uma outra coisa que eu quero mostrar para você é a ambiguidade. É claro, meu amigo, que aqui eu vou colocar uma ambiguidade de frase. Muitas vezes, essa ambiguidade na frase, o contexto vai desfazer. Nós vamos considerar como sendo algo ambíguo aquilo que dentro de um contexto ainda dê margem a mais de uma interpretação, por exemplo. Tá certo? Então, é o duplo sentido. Faz bem para o seu texto? De forma nenhuma. Faz mal e mal demais. Muito cuidado no seu texto com o uso de pronomes possessivos. Muito cuidado. Por exemplo, tem um período assim, o guarda manteve o suspeito em sua casa. Olha quem causou o problema aqui, pronome possessivo sua. A casa pertence a quem? A casa é do suspeito? A casa é do guarda? Não sabemos. O fato é que a ambiguidade está instalada. Legal? Tranquilo? Então, precisamos tomar cuidado, que se dentro do contexto, mesmo assim, ainda dá margem a mais de uma interpretação, precisamos refazer. Tá certo? E aí, deixa eu mostrar para você um outro detalhe, um probleminha que acontece nos nossos textos, chamado gerundismo. O gerúndio, o uso do gerúndio, a terminação NDO, cantando, sorrindo, comendo, dormindo, não é de fato um problema, candidato. Qual que é o problema? O problema é quando você tem verbos auxiliares junto com esse gerúndio, sendo que existe um tempo verbal dentro do português que resolveria o caso, certo? Então o gerúndio por si só não é problema. Gerundismo é o uso de um verbo auxiliar, ou até mais verbos auxiliares, né? Mais de um, somado a verbo no gerúndio. Isso acontece muito em atendimento telefônico, né? Vendas por telefone, você pede uma informação mais específica, a pessoa te diz assim: olha, eu vou estar transferindo, vou estar transferindo. Você tem dois verbos auxiliares e um gerúndio. Quando poderia dizer, eu transferirei a sua ligação. Tá certo? Então fica de olho nisso. Por exemplo, às vezes não precisa nem ser dois verbos auxiliares, não. Um só já pode ser substituído por uma forma verbal que já existe plenamente. Então hoje a gente fala dos aspectos da textualidade, que toca também os erros mais comuns em redação.
E aí, por exemplo, o país acabou conseguindo um empréstimo. E aí eu quero mostrar para você o seguinte, o acabou conseguindo vai ser o país conseguiu um empréstimo. Fechou, não conseguiu. Tá certo? Então qual que é a ideia? É você substituir esses dois verbos por uma forma verbal que mais sucinta, mais enxuta. Foi um tempo, candidato, que quando você escrevia muito e muito difícil, isso era interessante. Hoje em dia não. Quando você consegue passar o máximo de informações com mais concisão, ou seja, mais resumo, mais clareza e objetividade possível, melhor. Não só na redação que você vai escrever, mas quando você tem que fazer um tipo de prova que cobra de você redação de correspondências oficiais. O texto tem que ser conciso. O seu texto também tem que ser conciso. Não é? Então aqui a gente elimina, porque isso aqui para nós lembra muito inglês, né? Tem um tempo verbal chamado present continuous, em que você tem verbo auxiliar mais verbo no gerúndio. E isso é normal para o inglês, para o português, não. Muita gente até especula que essa forma de escrever com tudo no gerúndio veio dos manuais de telemarketing, uma tradução ao pé da letra que foi feita dos manuais de telemarketing. Bom, especulações à parte, nós já sabemos o que fazer. Vamos substituir essa dupla verbal por um verbo só. Tá certo? Legal. Deixa eu mostrar para você um outro problema chamado eco. São as rimas internas. Então, quando você perceber que as palavras todas estão com a mesma terminação, você está com um problema chamado eco, rima interna, né? Por exemplo, vamos chutar aqui. A nação precisa de educação, compreensão e conscientização. Aí não dá. Não dá, você perde ponto, é um som desagradável, essas terminações iguais. Nação, educação, compreensão e conscientização, tá certo? Você vai precisar quebrar essa sequência, vai substituir, use sinônimos, é muito interessante para o seu texto usar sinônimos, legal? Não dá para fazer isso aqui não, ok? Tem um outro probleminha chamado cacofonia. O que é a cacofonia? Pedaços de palavras formando um enunciado ridículo ou até obsceno, né? Antigamente as canções populares usavam a cacofonia para falar de coisas atreladas a uma vertente sexual. Hoje em dia não, hoje em dia eles falam tudo rasgadamente mesmo, não tem mais a necessidade da cacofonia. Mas é ter algo, por exemplo, do tipo: ela tinha interesse por cavalo, do verbo cavar. Ela tinha, latinha, olha o cacófato aqui, ó. Cavalo, lembra-se do animal, olha o cacófato aí. Isso é a cacofonia. Então, quando você escreve, por exemplo, por cada paciente, por cada
paciente atendido no SUS. E aí vem o seu corretor e fala assim, peraí, por cada, você vai substituir isso por para cada. Professor, mas como é que eu vou lembrar disso na hora de escrever o texto, tal, tanta coisa para falar? Tem que lembrar, é treinamento, tá certo? Deixa eu mostrar para você a família dos frasais. Há pouco eu falei para você sobre período frasal. Eu quero falar para você sobre período frasal e parágrafo frasal. Porque vai nos extremos daquilo que a gente deseja para o seu texto, né? Um texto coeso, ele não tem nem frases curtas e nem períodos muito longos. Então, período frasal contém apenas uma oração. O período frasal só tem uma oração. Sujeito, verbo, complemento, ponto. Sujeito, verbo, complemento, ponto. Sujeito, verbo, complemento, ponto. Seu texto não pode ser tão cortadinho assim, porque senão o seu corretor vai cortar o seu texto, tá certo? Entendendo o quê? Que você poderia ter utilizado um conectivo, fazendo um período mais extenso. Agora, o seu texto ele não pode ser tão extenso a ponto de ser um parágrafo com um período só. Parágrafo frasal. É um parágrafo que apresenta apenas um período. Como assim? Não sei o que acontece mas às vezes, candidato, você começa a escrever loucamente e não tem ponto no seu texto. O ponto coincide com o fim do parágrafo. Esse é o tal do parágrafo frasal. Você começa a escrever e não para. Não tem ponto, nunca. Até que chega o momento de você finalizar o parágrafo. É o único ponto que tem no seu texto. Isso é legal? Não. É o tal do parágrafo frasal. Porque vai ficar muito longo. E o texto longo ele é difícil de compreender. Porque acaba que as ideias se embaralham um pouco, você perde noção de quem é o sujeito de uma oração, quem é o da outra, tá certo? Então, agora você já tem condição de entender melhor a coesão da redação que você vai fazer daqui para diante, tá certo? Esses são os aspectos da textualidade. Um grande abraço.